O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, veio Jesus à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado, levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem em que está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos, para proclamar um ano de ação de graças ao Senhor. Depois, fechou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Todos davam testemunho a seu respeito, admirados com as palavras cheias de encanto que saíam da sua boca, e diziam: não é este o filho de José? Jesus, porém, disse: sem dúvida, vós me repetireis o provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui, em tua terra, tudo o que ouvimos dizer que fizeste em Cafarnaum. E acrescentou: em verdade eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua pátria. De fato, eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não chorou durante 3 anos, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses, e houve grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi enviado, mas sim Naamã, o sírio.
Quando ouviram essas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levaram-no até o alto do monte, sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, Jesus Cristo na sinagoga de Nazaré, lugar onde ele se criou. E estava sendo medido no seu conhecimento, no seu poder de operar milagres, etc. Estava sendo medido pelo tamanho de José. Esse não é filho de José? Não dá nada. Não passa à frente, não cresce. É filho de um carpinteiro, não resulta em grande coisa. Não sabiam eles que a nossa medida, inclusive a de São José também, a dignidade, a medida da nossa dignidade está no tamanho de Deus. Fomos feitos à sua imagem e semelhança. Mais do que isso, quase um Deus. A nossa medida é Deus. A nossa dignidade não é para ser tirada de um homem. É para ser tirada de Deus. Não é um Deus, é Deus, único. Não dá para somar o infinito. Se somasse, ele não era infinito. Ainda aumentava, ainda crescia. O infinito é inacrescentável. Senão não é infinito. Infinito. Sim, aí é negativo. Não tem fim. Infinito, sem fim. A nossa medida é essa. Não é nem o pai, nem a mãe, nem o irmão, nem o primo, nem o amigo. A nossa medida é Deus. E quem é Deus? Vai se medir com o homem? É por isso que a Eucaristia reverte a situação. Emmanuel significa Deus conosco, de lá para cá. Mas a Eucaristia somos nós com Deus. É outro estágio. É outra medida. Emmanuel, Deus conosco. Eucaristia, nós com Deus. É uma medida diferente. Um âmbito sobrenatural. Aí querer apostar na menoridade
de Jesus, porque é filho de José, filho de Maria, uma anônima, desconhecida. Anônimo para nós, a Deus não era. Diz o Apocalipse que desde toda a eternidade Deus reservou a maternidade de Maria para o seu filho. Por isso ela pode ser chamada Mãe de Deus. Desde a eternidade. Não existia na história humana, mas no planejamento da criação existia. Nossa medida é o tamanho de Deus. Não é de José, nem de João. É de Deus. É por isso que a comunhão é uma união com Deus. Não é uma divisão. Deus não se divide, porque se faz presente a cada Eucaristia recebida. Não é uma divisão, é uma comunhão, que somos nós com Deus. Emmanuel é um só. Mas na comunhão, uma comunidade se faz com Deus. Em vez de conosco, somos nós todos com Ele. Mudam-se as escalas de medição. E aí ele disse, agora uma coisa importante. Fazei isto para celebrar minha presença. Fazei isto, e não aquilo, e não outra coisa. Fazei isto, porque também a sua semelhança nós devemos ter atos operacionais. Não é só o milagre, mas é o dia a dia, a missão, fazer presente o Deus. A palavra memória é presença em hebraico. Todo texto fixo, canônico, fixo da missa, fala para celebrar a memória da morte e da ressurreição. Memória, não é lembrança, é presença. A Eucaristia é a celebração da Páscoa, morte e ressurreição. Isso é que é memória, é a presença. Mas para isso tem que seguir a ordem. Fazei isto, ou seja, desse jeito. E é uma ordem. E a ordem tornou-se um sacramento. Sacramento da ordem. Para fazer isto. O quê? Presença memorial da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. O Deus conosco. E agora estamos fazendo nós com Deus. Que a nossa celebração sempre traga isso presente. Fazer isto para celebrar a memória, presença da minha morte, paixão, morte e ressurreição. Para que o Deus conosco escute nós com Ele. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.